Que o dia e a semana de todos que nos ouvem sejam repletos de bênçãos divinas. Vamos imaginar o seguinte cenário hoje. Olá a todos. E olha, é um cenário bem intenso. Bastante. Vamos pensar na cidade mais formidável, implacável e absolutamente impenetrável de todo o mundo antigo. Aham. Uma metrópole militarizada mesmo. O tipo de lugar que ditava as regras globais, esmagava nações inteiras e administrava todo o seu vasto território através de um medo puro, um medo muito calculado. Exatamente. Uma máquina de guerra. Isso. E agora, para quem nos acompanha, imaginemos essa mesma superpotência, bem no seu auge absoluto de arrogância, sendo ameaçada de destruição total. O que já parece absurdo para a época, né? Totalmente absurdo. E sabe quem está entregando esse aviso de aniquilação? Um único mensageiro. E ele vem de uma pequena nação que já estava ali subjugada, oprimida, pagando impostos absurdos para essa mesma potência. Parece até roteiro de filme de ficção científica, tipo uma resistência contra o Império Galáctico. Nossa, parece muito. Mas é por história humana. E para nossa análise profunda de hoje, a gente vai mergulhar num material riquíssimo. Nós estamos examinando a introdução e o comentário bíblico do livro de Naum. Excelente fonte. É incrível. Esse material foi extraído da Bíblia de Estudo NAA e conta com as notas e todo aquele trabalho exegético minucioso do especialista Elliot E. Johnson. E vale ressaltar que esse é um documento histórico e teológico que exige, bastante atenção da nossa parte. Com certeza. O que torna essa nossa imersão de hoje tão relevante não é só ficar espanando poeira de texto antigo sobre como uma dinastia colapsou. A grande sacada aqui, a ideia central que permeia todo esse comentário do Johnson, é que a gente está lidando com uma mensagem atemporal. Uma mensagem sobre justiça, certo? Exato, sobre justiça. É um estudo sobre os limites definitivos do poder humano e sobre como existe um controle soberano, um controle moral que rege os rumos da história, mesmo quando tudo parece caótico e perdido para quem está vivendo aquilo. Aham. E para a gente realmente absorver o peso do que esse profeta, o Naum, estava dizendo, a gente tem que fazer um esforço de imaginação e voltar no tempo. Sim, precisamos entender o terror psicológico asfixiante que a Assíria exercia sobre o mundo daquela época. Não era só um império ali em expansão comercial. Era uma máquina de pesadelos, desenhada para quebrar a vontade de qualquer povo. É fundamental estabelecer esse cenário. A gente vai entrar nos detalhes perturbadores das táticas de cerco e do terror assírio logo mais. Mas antes de focar na potência em si, eu acho que vale a pena olharmos para esse mensageiro misterioso, O próprio Naum. ele mesmo. O comentário do Dr. Johnson aponta um enigma logo de cara no início do texto. O livro recebe o nome do seu autor, o profeta Naum, o Elcocita. O Elcocita, exato. E o curioso é que a localização exata da cidade natal dele, essa tal de Elcos, é um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico até hoje. É um mistério, né? Existem tradições muito antigas que diziam que a cidade ficava lá na Galileia. Sim, e outras lendas apontavam para a região do rio Tigre, o que é muito irônico porque seria muito perto de Nínive. Algumas até sugeriam a famosa Cafarnaum. Mas os estudiosos modernos tendem a ir para outro lado, certo? Exatamente. Analisando as evidências disponíveis, eles tendem a concordar que Elcos ficava no sul de Judá. Mas o detalhe literário que eu acho fascinante e que o material de estudo destaca é o próprio nome do autor. Naum significa literalmente conforto ou consolação. E é aí que mora uma das ironias mais brilhantes de toda a literatura da antiguidade. Nossa, sim. Vamos pensar na dualidade dessa situação. Você tem um homem cujo nome é sinônimo de conforto. E ele recebe a tarefa de proclamar a mensagem mais desconfortável e violenta possível. A aniquilação completa, visceral e irreversível de Nínive, a grande capital assíria. É um paradoxo tanto. Mas se a gente analisar o contexto geopolítico da época, faz todo sentido. Uma sentença de morte absoluta para Nínive era, sem sombra de dúvida, a maior consolação que a nação de Judá poderia receber. Porque eles não eram espectadores distantes dessa guerra toda. De jeito nenhum. Eles viviam um estado de extorsão diária. O Império Assírio operava tipo como um sindicato do crime mesmo, em escala global.
Eles cobravam tributos pesadíssimos e deixavam muito claro que, ao menor sinal de atraso no pagamento, o exército marcharia sobre eles. E faria o que já tinha feito com os vizinhos, o que era terrível. Então, ouvir que o fim desse opressor estava com os dias contados era, na verdade, a única esperança de sobrevivência que Judá tinha. Exato, era o conforto deles. E o que torna esse aviso de destruição ainda mais corajoso é a precisão da janela de tempo em que ele foi entregue. Analisando as pistas internas do texto, a fonte nos ajuda a datar o livro com uma exatidão que chega a ser surpreendente. A questão de Tebas, né? Isso. Não menciona a queda da poderosa cidade egípcia de Tebas como um evento histórico que já tinha acontecido, e a história profana confirma isso pra gente. Tebas foi arrasada pelo rei assírio Assurbanipal ali por volta de 664 a 663 a.C. E, ao mesmo tempo, o texto profetiza a queda de Nínive, um evento que a gente sabe com certeza arqueológica que ocorreu em 612 a.C. Então, a mensagem foi escrita exatamente nesse intervalo. E a gente pode estreitar essa janela ainda mais se observarmos o cenário político. Porque o livro descreve a Assíria não como uma potência em declínio, mas no auge absoluto da sua força e influência. No pico do poder deles. Sim, historicamente essa hegemonia inquestionável durou até ali por volta de 640 a.C. Depois disso, com a morte do Assurbanipal e um certo enfraquecimento interno, somado às reformas do rei Josias em Judá, as rachaduras no império começaram a aparecer. Faz sentido. Portanto, o comentário do Johnson sugere que essa profecia foi proferida por volta de 650 a.C., numa época em que absolutamente ninguém no mundo imaginaria que a Síria pudesse cair. Para quem nos ouve ter uma ideia, a gente pode usar uma analogia. É como se alguém ficasse no meio do fórum na Roma Antiga, exatamente no momento em que o Império Romano tinha sua maior extensão territorial, o exército mais invencível, e dissesse abertamente para todo mundo ali: tudo isso aqui vai virar poeira em poucos anos. É uma convicção impressionante mesmo. É impressionante. E para entender o porquê essa profecia soava tão absurda para quem ouvia na época, a gente precisa falar sobre Nínive. A grande capital. A capital que ficava às margens do rio Tigre era um prodígio da engenharia. Reis como Senaqueribe investiram fortunas incalculáveis na cidade. Eles construíram aquedutos enormes. Se estendiam por dezenas de quilômetros só para trazer água fresca. Ergueram palácios colossais. As muralhas eram tão largas que os relatos dizem que várias carruagens podiam correr lado a lado em cima delas. Mas, claro, toda essa opulência arquitetônica escondia uma realidade muito brutal. Sem dúvida. A grandeza de Nínive foi literalmente cimentada com sangue. A Assíria redefiniu o conceito de guerra na antiguidade. Eles não eram só um império focado em anexar terras ou cobrar impostos para enriquecer os cofres. Não, e é muito além disso. Muito além. A doutrina militar assíria baseava-se no terrorismo de Estado. Eles utilizavam a crueldade extrema de uma forma fria e calculada como a principal política externa deles. O objetivo estratégico de cometer aquelas atrocidades indescritíveis contra uma cidade rebelde era justamente garantir que a notícia se espalhasse. Exato, para que as próximas 10 cidades no caminho simplesmente abrissem os portões e se rendessem sem levantar uma única espada. Completamente paralisadas pelo pavor. E os registros que a gente tem disso são de revirar o estômago. Eu confesso, fiquei chocada. O comentário bíblico faz questão de citar os próprios anais oficiais dos reis assírios. Isso é importante, para provar que não era exagero dos inimigos deles. Sim, eles documentavam essas atrocidades com orgulho. Eles esculpiam os massacres nas paredes de pedra dos próprios salões de banquete. É um nível de ostentação da crueldade muito bizarro. O rei Assur-Massir-Pal II, por exemplo, ele não teve nenhum pudor em escrever sobre uma campanha militar dizendo a seguinte frase: "Com o sangue deles eu tingi a montanha de vermelho como lã." E ele descreveu como rotineiramente decapitava os guerreiros inimigos e empilhava as cabeças, formando pirâmides maciças na entrada das cidades conquistadas. Caramba! E tem mais. Eles tinham o hábito terrível de esfolar os líderes rebeldes vivos e pendurar as peles nas muralhas. Há também o relato do Assurbanipal que se orgulhava de ter colocado uma corrente de cachorro
passando uma argola diretamente pelo maxilar de um rei que ousou resistir. Nossa! E ele obrigava esse monarca a viver acorrentado dentro de um canil. Esses relatos pesados ajudam a gente a entender a escolha de palavras do profeta. Fica muito claro porque Naum se refere a Nínive várias vezes no texto como a cidade sanguinária. Justifica totalmente o apelido. E um ponto importante, essa violência não era vista por eles como um desvio moral, mas como um mandato divino. O sistema inteiro era governado por uma idolatria cega, altamente militarizada, centrada em divindades como Assur, que era o deus nacional, e Istar, a deusa da guerra. A religião estatal deles exigia e santificava essa brutalidade expansiva, não é? Exatamente. Os reis operavam sobre uma arrogância muito profunda. Eles se consideravam os governadores do universo, inigualáveis, intocáveis. E para ajudar a gente tem que lembrar, isso não era história antiga, era a manchete do dia. Eles viveram isso de perto, eles testemunharam o Reino do Norte, os irmãos deles em Israel, sendo totalmente dizimados e deportados pelos assírios algumas décadas antes, lá em 722 a.C. O medo de que Jerusalém fosse a próxima a cair era palpável, era constante. Agora, sabe o que é mais irônico nessa crueldade toda, nessa máquina implacável? É que, um pouco mais de um século antes de Naum, essa mesma cidade teve um momento de clareza surpreendente. A conexão com Jonas. Isso. O texto da fonte nos leva a fazer essa conexão literária e histórica com o livro de Jonas. Muita gente que nos acompanha deve conhecer a história de Jonas e o grande peixe. Mas o cerne daquela narrativa é que a missão dele era ir até Nínive e avisar sobre a destruição iminente por causa da maldade deles. E o que aconteceu lá foi inédito. A cidade inteira parou, refletiu, se arrependeu profundamente. E por causa disso, foi poupada. O livro de Naum se apresenta essencialmente como a sequência sombria dessa história. É como se fosse o capítulo 2 que ninguém queria que fosse escrito. Essa correlação é o eixo teológico para a gente entender o texto. O episódio de Jonas ocorreu muito possivelmente na primeira metade do século VIII a.C., talvez durante o reinado de um monarca chamado Assur-dan III. E os registros indicam que houve de fato um período de calmaria e arrependimento genuíno em Nínive. Mas esse arrependimento teve um prazo de validade curto, não é? Bastante curto. O material de estudo do Dr. Johnson esclarece que o arrependimento não durou muito além de 745 a.C. Foi justamente quando o rei Tiglat-Pileser III subiu ao trono. E aí a máquina de guerra foi reativada. Com força total e com táticas ainda mais violentas do que antes. Então, o que o texto de Naum está estabelecendo, cerca de 100 anos após a visita de Jonas, é o princípio de que a paciência divina, embora seja imensa, não é infinita. A janela de oportunidade e graça que tinha sido aberta no passado se fechou de forma definitiva. Essa transição levanta uma discussão fascinante sobre como o texto constrói a visão de justiça. A análise do comentário destaca que a introdução do livro funciona como um hino majestoso que descreve os atributos desse governante soberano do universo. E tem um equilíbrio muito nítido nesse hino, não tem? Muito nítido. Por um lado, o texto afirma categoricamente que o Senhor é tardio em irar-se, o que explica e valida aquele período de clemência oferecido na época de Jonas. Mas, na mesma respiração, o hino declara que ele é um Deus zeloso, vingador e totalmente justo, que sob nenhuma circunstância deixará o culpado impune. A ideia central é que o poder superior que orquestra a geopolítica antiga tinha tolerado e até utilizado a Assíria como um açoite. Um instrumento duro para disciplinar as nações vizinhas, incluindo a nação rebelde de Israel. Mas a Assíria cruzou uma linha invisível. A crueldade deles excedeu qualquer limite aceitável de disciplina e virou sadismo puro, arrogância cega. Por isso, o instrumento de julgamento agora seria o alvo do julgamento. E aqui a gente encontra o conceito elevado dessa obra, a grande sacada do estudo. A verdadeira mensagem não é apenas que um império forte vai cair e outro vai tomar o lugar num ciclo de violência sem fim. Qual seria a ideia revolucionária, então? A ideia que o livro introduz no mundo antigo é a de que a força militar bruta responde a uma arquitetura moral. A história humana não é um teatro vazio dominado pelo tirano que tiver as espadas mais afiadas.
ela é regida por uma justiça maior. O impressionante poder de combate deles não os isentava das leis morais do universo. Exatamente. Toda a perversidade, a violência institucionalizada, a ganância de Nínive se tornaram os próprios tijolos da condenação deles. E para as populações menores, massacradas sob esse regime, a mensagem é que há um refúgio. O Senhor da História atua como uma fortaleza no dia da angústia, capaz de desmantelar sistemas de opressão gigantescos. E a forma como o autor escolhe transmitir essa mensagem teológica e política é maravilhosa. É fácil para nossa audiência pensar que um documento antigo discutindo o destino de um império seria uma leitura acadêmica, distante, talvez um pouco monótona. Mas é o oposto disso. Totalmente o oposto. O Dr. Johnson mostra que estamos diante de uma poesia de guerra extremamente vívida e acelerada. A partir do segundo capítulo, a narrativa ganha um ritmo frenético. Parece que a gente está ouvindo o relato de um correspondente de guerra transmitindo o caos do cerco em tempo real. As metáforas que ele usa são muito afiadas. Muito. Ele ridiculariza as fortificações assírias. Aquelas muralhas consideradas intransponíveis, ele diz que elas cairiam tão facilmente quanto figos maduros caem no chão quando a árvore é sacudida. Imagina a ofensa que isso era para um império tão orgulhoso. E ele não para por aí. Ele descreve a liderança militar de Nínive, aqueles oficiais pomposos e os guardas, como enxames de gafanhotos. Gafanhotos que se amontoam nas paredes durante o frio da noite, mas que assim que o sol nasce e as coisas esquentam, abrem as asas e fogem covardemente. É um texto carregado de ironia contra a prepotência de uma nação. A qualidade literária é notável, mas o que realmente solidifica a importância desse livro nos estudos históricos é como essas metáforas poéticas se traduziram na realidade física. As profecias cumpridas. Sim. O comentário fornece um quadro analítico muito rigoroso, cruzando as profecias descritas em Naum com os registros posteriores de historiadores clássicos, como Diodoro Sículo e Xenofonte, e com crônicas recuperadas da Babilônia. O nível de precisão é estarrecedor. Não estamos lidando com predição vaga, com linguagem nebulosa. Sim, não mesmo. Não é algo que poderia ser reinterpretado para se encaixar em qualquer conflito. Estamos falando de descrições táticas e ambientais muito específicas da queda de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. e que se materializaram de forma quase literal. E aí que os detalhes históricos ganham vida de uma maneira extraordinária. Vamos pegar a questão da água, por exemplo. Para quem está nos ouvindo e tentando visualizar, Nínive não confiava apenas em pedras. Eles tinham um sistema complexo de fossos, certo? Sim, fossos e canais ligados ao rio Tigre e ao rio Cózer. Isso tornava o acesso à muralha um pesadelo logístico para qualquer exército invasor. O autor profetizou que essa cidade seria destruída não apenas por espadas, mas por uma inundação incontrolável. Ele diz que as comportas dos rios seriam abertas. E olhando para os relatos deixados por Xenofonte e Diodoro Sículo, a gente descobre que foi exatamente isso que quebrou as defesas. Durante o cerco realizado pelas forças coligadas dos babilônios e dos medos, caíram chuvas torrenciais na região. O rio Cóster transbordou com uma fúria atípica. E a força das águas simplesmente dissolveu e derrubou uma longa seção das muralhas intransponíveis. A própria maravilha da engenharia hidráulica deles, que deveria protegê-los, virou a principal brecha para a entrada do inimigo. Essa ironia da engenharia virando vulnerabilidade é notável. E os relatos históricos adicionam outra camada de cumprimento profético que parece até roteiro de tragédia. A questão da bebedeira. Ah, essa parte é impressionante. Naum predisse que a cidade seria consumida e seus líderes mortos enquanto estivessem completamente embriagados, emaranhados como espinheiros, como diz o texto. E o que a história nos diz? O Diodoro Sículo relata séculos depois que, durante aquele cerco exaustivo, o alto comando assírio acreditou ter conseguido repelir temporariamente as forças da coalizão inimiga. E para celebrar essa falsa sensação de vitória, o rei distribuiu vastas quantidades de vinho e carne para as tropas. Uma péssima hora para dar uma festa generalizada. Péssima, considerando que a cidade estava cercada e o rio estava subindo.
Foi exatamente nesse cenário de vulnerabilidade alcoólica e frouxidão disciplinar que o ataque surpresa noturno aconteceu, facilitado pela brecha aberta pela enchente. A arrogância desmedida se misturou à embriaguez, resultando na queda rápida da fortaleza. Tem um outro detalhe impressionante que o comentário bíblico traz à tona, que é o destino dos ídolos de Nínive. O texto diz claramente, referindo-se aos deuses da cidade: do templo do seu Deus, exterminarei as imagens esculpidas e as de fundição. E como isso foi comprovado? Vamos cortar para o século XX, milênios depois desse evento. Em 1929, durante as grandes escavações arqueológicas lideradas por Campbell Thompson, nas ruínas de Nínive, os pesquisadores estavam trabalhando exatamente nas fundações do antigo templo dedicado à deusa Ishtar. A deusa da guerra deles. Exatamente. E o que eles encontraram enterrado ali? Uma estátua monumental da deusa, não apenas tombada, mas decapitada, jazendo no meio de uma espessa camada de cinzas e escombros que apresentavam marcas claras de um incêndio devastador. Que achado! É o momento em que as pás dos arqueólogos modernos desenterram a validação física e tangível de um poema de guerra escrito há mais de 2.600 anos. É de arrepiar. Essa descoberta nos direciona para o ponto culminante da análise histórica: a finalidade da destruição. Diferente de quase todas as grandes metrópoles do Oriente Médio Antigo, o livro sentencia que Nínive sofreria um fim absoluto e irreversível. Ele afirma que o nome da cidade seria apagado e que ela jamais seria reconstruída. Precisamos entender o peso disso no mundo antigo. Sim, a Babilônia foi conquistada várias vezes e continuou existindo. Jerusalém foi arrasada até o chão e posteriormente reerguida. A própria cidade de Samaria foi reconstruída. Mas Nínive não teve esse destino. O esforço punitivo dos medos e babilônios em 612 a.C. foi sistemático. Tão sistemático, tão visceralmente focado em apagar a Síria do mapa, que a metrópole outrora inigualável simplesmente virou poeira. O império colapsou e as ruínas de Nínive ficaram cobertas pela areia do deserto. Ficaram literalmente perdidas no esquecimento por séculos. A cidade virou um monte de terra que as populações locais passavam por cima sem nem saber o que havia embaixo, até ser redescoberta lá no século XIX. Pensar que a capital do terror mundial virou uma colina de areia anônima é algo muito poderoso. E quando a gente reúne todos esses fatos, a janela de tempo precisa, a teologia profunda por trás da justiça, as metáforas que se tornaram táticas militares literais, fica claro o propósito principal de todo esse texto, como o Dr. Johnson sintetiza muito bem. Não se tratava de um mero exercício de adivinhação. De forma alguma. A mensagem tinha uma função muito clara: ser uma âncora de segurança. Ao relatar, quase como uma garantia em cartório, a queda iminente de Nínive, o texto ofereceu à nação oprimida a certeza de que a tirania assíria seria estilhaçada. Era a prova documental de que o plano maior para a história não seria frustrado pelo terrorismo de um império humano, por mais armado que ele estivesse. Fazendo o fechamento conceitual de tudo que analisamos hoje, a grande lição extraída dessas fontes é que o Império Assírio foi vítima da sua própria ilusão de controle. Sim, eles confiavam absolutamente nas muralhas colossais, nas armas avançadas e na riqueza infinita que extraíam do sofrimento alheio. Eles acreditavam que a ausência imediata de punição era um atestado da invencibilidade deles. Mas, em um momento histórico que levou pouco mais de uma geração para se desenrolar, o grande caçador do mundo antigo foi encurralado e abatido. A queda foi total. A mensagem perene que fica é que a violência institucionalizada, a crueldade e orgulho extremo podem até construir impérios temporários, mas eles carregam dentro de si as sementes inevitáveis da própria ruína. A tirania pode dominar o relógio, mas ela nunca tem a última palavra na história. E isso nos leva a um pensamento provocativo para quem nos acompanha refletir ao longo da semana. Uma reflexão necessária. Se o império mais avançado, cruel e militarmente inigualável da sua época
Uma civilização que parecia blindada contra qualquer fracasso pôde ser varrida da face da terra em questão de anos a ponto de seus grandes palácios virarem montes de terra esquecidos, o que isso nos revela sobre o mundo de hoje. O que esse documento antigo nos ensina sobre a verdadeira fragilidade e a natureza efêmera das estruturas modernas de poder, da riqueza concentrada e da arrogância institucional que muitas vezes parecem permanentes e invencíveis diante dos nossos olhos. Fica aí a reflexão. Deus abençoe todos os ouvintes.